Eles estão numa camisa de força terrível. E essa solução está mostrando que a relação dívida-PIB, que é o principal termômetro das contas públicas no Brasil, não para de subir. Ela já está em 74% do PIB. Quando eles entraram em maio de 2016, o governo Temer entrou em maio de 2016, ela estava em 67% do PIB. Portanto, já cresceu 7 pontos. E se nada for feito, ela vai continuar crescendo até 2021. Aí cabe a pergunta: há outra saída, há outra solução para a questão fiscal? Claro que sim. Vejamos uma análise muito simples, mas muito firme em cima da questão fiscal. Se você olhar 2014, 2015 e 2016, os últimos 3 anos, e olhar o resultado fiscal do Brasil, você vai verificar que houve fortíssimos débitos. Eles são um déficit fortíssimo, dos quais, sabe quanto? 80% são juros e só 20% são chamados déficits primários. Déficits que significam mais despesas do que receitas sem considerar juros. É sobre o déficit primário que a mídia propaga e o governo que nós vamos ter cerca de 160 bilhões de déficit esse ano. Só que no setor público, você não tem só déficit primário, você tem déficit primário e tem aquilo que no mundo todo que é acompanhado, que é o chamado déficit nominal, que é o que inclui todas as despesas, inclusive juros. Ora, se você tem 160 bilhões de déficit primário e você tem cerca de 500 bilhões de juros, é só somar. O déficit do setor público no Brasil é de 670 bilhões de reais. Não se fala isso, é porque há interesse em esconder a principal conta deficitária na questão fiscal, que são os juros. E por que isso? Porque juros, eles consideram que não depende de gestão do governo. Ora, claro que dependem. Juros é consequência de você ter uma dívida, mas você ter principalmente uma taxa de juros que incide sobre essa dívida. No mundo todo, a taxa de juros que incide sobre a dívida dos países é uma taxa de juros que está no nível da inflação do país. Assim, se um país emergente, que em média tem uma inflação de 4% a 5% ao ano, a taxa Selic deles é da ordem de 4% a 5% ao ano. Aqui no Brasil, essa diferença entre a Selic e a inflação sempre foi acima de 5, 6 pontos. Na época do Fernando Henrique chegou a mais de 15 pontos. Na época do Lula chegou a uns 10 pontos. Essas diferenças muito grandes entre a taxa básica e a inflação é que geram a conta de juros absurda que o Brasil tem. O Brasil tem uma conta de juros na ordem de 500 bilhões de reais ano, ou qualquer coisa próxima a 7% do PIB. No mundo todo, o déficit com juros é da ordem de 1% do PIB. A anomalia fiscal principal, que sequer é tocada por essa equipe econômica ou pelo programa Ponte para o Futuro do PMDB, são juros. E se seriamente você quiser atacar a questão fiscal no Brasil, a primeira coisa a fazer é atacar a conta de juros. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando. Indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso,
porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.